Arca de Noé. Muito tempo depois de Deus criar o mundo, o homem e todos os animais do universo, ele notou que já não havia compreensão entre os povos e que ninguém obedecia mais às suas leis. Por isso, Deus estava zangado. Mas Deus viu um homem caridoso e bom e que obedecia às suas palavras. Esse homem era Noé. Por isso, Deus temeu por ele. Então, permitindo que ele ouvisse a sua voz, disse: Observe, descerei sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Haverá um dilúvio sobre a terra que destruirá todos os pecadores, e tudo que estiver sobre a terra morrerá. Mas Deus disse para Noé construir uma arca, pegar um casal de cada animal e levar com ele para que sobrevivessem ao dilúvio. Depois de ter ouvido a voz de Deus, Noé ficou agradecido e imediatamente começou a trabalhar na construção da arca, que era um grande barco com muitos e muitos quartos. Quando Noé terminou a construção, saiu pelos campos e florestas. Ele tinha que conversar com todos os tipos de animais e pássaros. Falou com o leão e com os cavalos selvagens. Falou com os porcos no chiqueiro e com o elefante na selva. Com os pequenos gatinhos em sua própria casa. Noé falou com todos os animais da face da terra, até com os patos, esquilos e pombos. Noé chamou a mãe e o pai de cada animal e pássaro e disse para que fossem para a arca. Com todos dentro da arca, já imaginaram que barulho e aglomeração para o pobre do Noé? O leão rugindo, os porcos grunhindo, os macacos gritando, as hienas rindo. Bem, deve ser um barulho igual ao das crianças numa excursão de domingo. Mas Noé era esperto e gentil e compreendia os animais. Por isso organizou uma fila dupla que começou a entrar na arca. As abelhas foram as últimas a entrar porque tinham os ferrões atrás. E nenhum animal queria ficar na fila atrás delas. Noé também entrou na arca juntamente com sua esposa e filhos. Aí ele fechou a grande porta atrás de si e trancou-a para que nada pudesse entrar ou sair. De repente, relâmpagos e trovões troaram como jamais haviam troado. Logo surgiu uma grande nuvem negra cobrindo o sol, escurecendo tudo como se fosse noite. Em seguida começou a cair a grande chuva que o mundo jamais vira antes. E choveu durante 40 dias e 40 noites, como Deus havia prometido a Noé. Toda a terra estava coberta pela água. Em todos os lugares nada restava das casas e dos seres vivos. Mas a arca flutuava na superfície da água. Ele e sua família e todos os animais que estavam dentro da arca estavam salvos. No 40º dia, a chuva parou e o sol surgiu. A água que cobria a terra correu de volta para os oceanos e rios. A arca ficou assentada no topo da montanha. Mas Noé não estava tão certo de que havia terra seca suficiente para que todos os animais pudessem viver nela. Então, ele pegou um dos pombos e deixou que ele voasse através da janela. Pouco tempo depois, o pombo retornou, trazendo no bico um ramo com folhas verdes enviadas por Deus. Noé sentiu que era o sinal de Deus, porque viu a tranquilidade e a paz no mundo. Então, abriu a grande porta da arca. Ele, a família e todos os animais saíram para a terra seca, onde rezaram a Deus em agradecimento. E o Senhor apareceu novamente para Noé. E prometeu a ele que nunca mais enviaria um dilúvio para destruir a terra. E selou essa promessa com um maravilhoso símbolo que colocou cortando o espaço. Aquele símbolo, o testemunho de Deus, tornou-se eterno desde que ele se zangou.
Pantito. Panchito. Panchito. Se olhar na primeira foto do seu livro escolar, você verá um burrinho. O nome dele é Pantito. Ele é um pequeno animal com grandes orelhas. Um dia, sua mamãe e seu papai o levaram até a vila para que ele ouvisse os animais cantarem. Pantito disse: Olá, pequenos animais. Eu gostaria de cantar com vocês. Então a pequena galinha cacarejou. O pequeno ganso roncou. E o pequeno porco grunhiu. Mas quando Pantito tentou guinchar, não saiu nada. Ele tentou e tentou, mas nada de hi-ho. Imediatamente os pequenos animais cantaram uma canção sobre ele. He is a good little burro, but he cannot pray. Cannot eat, cannot hop, it is awful. Panchito. The gooses and geeses, their nephews and nieces all say. What a shame, such a shame. Too bad for the parents of little Panchito. Panchito has ruined their name. Panchito. Ah, pobre Pantito. Seu coração estava tão pesado como uma rocha. Ele estava tão envergonhado que fugiu subindo até o topo da mais alta montanha. E quando chegou lá, o que acha que ele viu? Uma pequena águia no seu ninho. A pequena águia estava chorando. Então Pantito disse: Olá, pequena águia. Por que você está chorando? E a pequena águia respondeu: Eu não posso voar. E quando uma águia não pode voar, é motivo para chorar mais ainda. Quando Pantito ouviu isso, disse: Ah, pobre pequena águia. Você é tão Infeliz quanto eu. Eu sou um pequeno burro e não posso guinchar. Ai, pobre pequeno burro. Eu posso chorar com você? É claro que pode. Vamos chorar juntos. Vamos então, vamos. E quando eles não aguentavam mais de tanto chorar, cada um sentiu pena de si mesmo e um do outro. Então decidiram jogar-se da montanha e terminar com tudo. Sim, Pantito e a pequena águia saltaram do topo da montanha. Mas quando eles estavam caindo mais e mais, de repente a pequena águia gritou: Veja, minhas asas estão batendo. Bata suas orelhas como se fossem asas e... E o chão continuava a ficar cada vez mais perto e maior. Mas antes que o chão ficasse suficientemente grande para atingir Pantito, a pequena águia agarrou ele pelo rabo. E Pantito fez uma aterrissagem perfeita, bem na ponta do nariz. E a pequena águia disse: Pequeno burro, sabe de uma coisa? Você guinchou. Não, eu não guinchei. Ah, mas você guinchou. Você somente pensa que não pode guinchar, como eu pensava que não podia voar. Por isso precisa pensar que pode guinchar. E você guinchará. Você guinchará. Pantito não sabia no que pensar, mas ele achou que deveria pensar um pouco mais. E nesse ínterim, lá na vila, uma grande fiesta estava começando. A pequena galinha estava praticando o cacarejo. O pequeno ganso estava praticando o ronco. O pequeno porco estava esquentando o grunhido. A banda tocava uma bonita música e todo mundo estava feliz. Isto é, menos o papai e a mamãe do pequeno Pantito. Eles estavam muito tristes. Ah, meu pobre Pantito. Se pelo menos ele fosse feliz, não me importaria se ele não guinchasse. Papai Pantito. Quando o papai burro olhou, ali estava o pequeno Pantito.
ao lado da pequena galinha, do pequeno ganso e do pequeno porco. E quando a banda começou a tocar, garanto que jamais se ouviu uma coisa tão bonita. Porque Pantito participava e guinchava. E-oh! E-oh! E agora, o pequeno Pantito faz o maior e o mais bonito hi-ho de todo o México. O que vem provar que se você pensa que você não pode, você não pode. Mas se você pensa que você pode, você pode. Eu acho. O relógio mágico. Certa vez, num longínquo tempo, na mais alta torre da longínqua cidade de Clicken e Clocken, havia um maravilhoso relógio. Seus números eram revestidos de pedras preciosas, e os seus ponteiros eram feitos de puro marfim. E para anunciar cada hora, um galo de prata cantava, duas trombetas de metal surgiam e tocavam. E um pequeno anjo dourado cantava. Dawn is here, time won't wait. The sun is rising in the heaven. Start the day, be not late. The hour is 7, it is 7. Os habitantes de Clicken e Clocken estavam orgulhosos do seu maravilhoso relógio. Estavam tão orgulhosos que ninguém na cidade tinha um relógio de parede ou de bolso. No outro lado do rio de Clicken e Clocken estava a feia cidade de Dumber. O medroso rei de Dumber sempre almejara conquistar Clicken e Clocken, mas ele tinha medo de atacar. De repente o rei exclamou. Já sei, vou parar o grande relógio deles. E sem nenhum tipo de relógio com eles, não serão capazes de verem as horas. E assim haverá uma grande confusão. E eu então atacarei. Aí, o medroso rei de Dumber enviou seu feio agente a Clicken e Clocken para parar o relógio. Sorrateiramente, o agente se aproximou da torre, justamente no momento em que o relógio ia bater. O ponteiro do maravilhoso relógio apontava para o 3 e as trombetas soaram. Silenciosamente, o agente tirou um grande martelo de dentro da roupa e... Then all hear the shout of children running fast and free. School is out, school is out. The hour is 3, the hour is... O relógio estava parado. Sim, o grande relógio estava parado. O ponteiro apontava para o 3. Não se moveu mais. Então, justamente como o medroso rei de Dumber havia planejado, por toda a cidade de Clicken e Clocken houve uma terrível confusão. O medroso rei levou seus soldados para a encosta mais alta do outro lado do rio. E ali, escondidos, eles esperaram, enquanto que em Clicken e Clocken a confusão aumentava mais e mais. Is it early? Goodness, what a hurly-burly. Is it early? Is it late? What's the hour? What's the date? Maybe it's time for bed. Get up quick and work instead. What has happened to our town? Everything is upside down.
o medroso rei gritou. Chegou a hora! Para a ponte! Clique e Cloquem será nossa! Iniciou-se uma grande avançada em direção a Clique e Cloquem. Mas no momento em que alcançavam o meio da ponte, todos pararam. E olharam para cima. Well, all take care across the river from the reef. Now comes the foe, so beware. I'll click and block into the bridge. O maravilhoso relógio é mágico! Sim, capitão, ele salvou a nossa cidade. Para a ponte, homens! Os soldados de Clique e Cloquem correram para a ponte e expulsaram o medroso rei e seus soldados de volta para Dumber. Se você visitar agora a longínqua cidade de Clique e Cloquem, verá o maravilhoso relógio deles no alto da mais alta torre. O seu ponteiro ainda indica o 3. Mas a cada hora, devido a alguma estranha mágica, o galo de prata canta, trombetas de metal soam e o pequeno anjo dourado canta. Seconds fly, minutes flow, and hours into days and years swirl. Time speeds by, all should know that time is precious. Use your time well. João e Maria. Há muito tempo, no meio da floresta, viviam duas crianças. O menino se chamava João. Eu sou o João. E a menina se chamava Maria. Eu sou a Maria. Os pais deles eram muito pobres, mas João e Maria eram felizes assim mesmo. Às vezes, eles se sentiam tão felizes que até dançavam. Maria convidava seu irmão. João, quer dançar comigo? João ficava meio encabulado e respondia: Mas eu não sei dançar, Maria. Ah, mas é tão fácil. With your hands you clap, right the left the about and back again. Dançar me fez ficar com fome, Maria. Quando nossos pais voltam pra casa com a comida? Só mais tarde, mas eu tive uma ideia. Vamos catar morangos na floresta. E se nos perdermos? A gente joga miolinho de pão pra marcar o caminho. Assim, pra voltar, é só seguir as marcas. Que boa ideia, Maria. Vamos! E lá foram eles, jogando miolinho de pão pelo caminho. Cada um levava uma cestinha. E quando ela se abaixou para catar morangos... Maria, olhe, tem um homenzinho ali. Ele é baixinho, cabeludo e tem uma capa vermelha. Quem será ele? Ah, ele desapareceu, João. Talvez a gente tenha tido uma visão. Vamos catar morangos. E logo eles cataram tantos morangos que suas cestinhas ficaram cheias. Mas quando foram procurar os miolinhos de pão... Maria, os miolinhos sumiram. Aquele passarinho azul comeu tudo e nunca encontraremos nosso caminho de volta. Oh, Maria, o que vamos fazer? Pobres João e Maria estavam perdidos. De repente, na frente deles, novamente apareceu aquele homenzinho com capa vermelha. Quem é você? Eu sou um amigo, o homem do sono. É hora de irem dormir, mas primeiro jogo um encanto em vocês. Então, vocês se deitam na relva. Mas antes de adormecerem, façam suas orações e tenham bons sonhos, meus amiguinhos.
E naquele momento, João e Maria começaram a dormir. Mas que bela surpresa os esperava pela manhã. Sabem o que era? Quando João e Maria acordaram, se levantaram totalmente surpresos, porque bem ali, no meio da floresta, encontrava-se a casa mais extraordinária que eles já haviam visto na vida. Ah, João, que casa mais linda. Eu nunca vi uma casa assim antes. Ela é coberta de telhas de chocolate e tem janelas e cerca de doce. Que maravilha, parece que ainda estou sonhando. Oh, Maria, eu estou com tanta fome. Vamos comer um pedaço da casinha. Primeiro comemos o doce, depois aquele pedaço de chocolate com creme. Não posso esperar, vamos logo. Assim que eles pegaram o primeiro pedaço, uma voz gritou. Parem! Parem! Quem deixou vocês comerem da minha casa? Era a bruxa malvada. Aquela linda casinha era dela. João e Maria queriam sair correndo, mas a bruxa malvada ficou olhando fixo para eles. Olhando fixo, e gritou. Abracadabra! Pé de cabra! Faça com que essas crianças fiquem enfeitiçadas. E nem João nem Maria conseguiram se mexer. E quanto a você, João, acho que vou te trancar numa gaiola e te alimentar bem. Com você bem gordinho, farei uma torta deliciosa. Coitadinho do João. Muitas vezes a bruxa lhe perguntava. João, me mostre seu dedinho para ver se você já engordou o suficiente. Mas a bruxa não enxergava muito bem. E João mostrava a ela, em vez do dedo, um galhinho de árvore. Oh, ainda está muito magrinho. Logo vou te dar mais comida. Um dia, quando a bruxa estava longe, Maria disse a João. João, eu sei de um jeito de enganarmos a bruxa. Vou dizer pra ela que você já está no ponto de virar torta. Maria! Confia em mim, João. Eu vou te salvar. Quando a bruxa voltou, Maria convenceu-a a tirar João da gaiola. Você vai dar uma torta gostosa, João. Espera um pouquinho. O que é, Maria? Há um problema com o forno. Quer vir dar uma olhada aqui dentro, por favor? Ah, muito bem. Mas quando a bruxa malvada chegou perto do fogo... Rápido, João, rápido, me ajude. Com um empurrão só, a bruxa caiu dentro do forno, virou fumaça e desapareceu para sempre. Depois disso, as flores do jardim, a cerca da casa, as janelas de açúcar, as telhas de chocolate viraram meninos e meninas, pois era isso que tinham sido antes. Daí o passarinho azul que tinha comido o miolo do pão subiu ao céu e indicou o caminho para a casa deles. As crianças levaram comida e o tesouro da casa da bruxa, e assim a família ficou rica. E até hoje vocês podem ver Maria ensinando a João a sua alegre dança. With your foot you tap, tap, tap. With your hands you clap, clap, clap. Right foot first, left foot back, round about and back again. Rumpelstiltskin. Há muito tempo atrás, havia um homem que gostava de se gabar. O mais engraçado de tudo é que ele não tinha nada do que se gabar, a não ser sua filha. Ah, sua filha era muito bonita, isso é fato. Mas não era o suficiente para ele. Ele vivia se gabando de como ela era esperta. E acho que, às vezes, ele exagerava um pouco. Sabe o que ele disse uma vez? Aquela menina é tão esperta que pode tecer ouro com palha. Bem, ninguém prestou muita atenção nele. Mas a história correu até chegar aos ouvidos do rei. O rei gostava muito de dinheiro. Ele o colecionava e gostava de andar pelo palácio balançando as moedas no bolso. Ele só pensava em dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, quando ficou sabendo da moça que sabia tecer ouro da palha, ele ordenou que fossem buscá-la e a trouxessem.
Ah, Sua Majestade, a garota disse, eu não sei tecer ouro da palha. O rei desconfiou daquilo. É o que dizer, disse ele. Levou-a a uma cela onde havia um monte de palha e uma roca. Se toda essa palha não estiver transformada em ouro até amanhã cedo, tanto pior para você. Ele bateu a porta e trancou-a lá. A pobre moça se jogou no chão e começou a chorar. Mas, de repente, a porta se abriu e entrou um homenzinho engraçado. Juro a vocês que ele não era maior do que um carretel. Tinha uma longa barba e um chapéu pontudo. E usava uma roupinha azul com um relógio pendurado. Então ele disse... Olá, belezoca. O que é que há com Conta o problema. Que se ela não tivesse transformado a palha em ouro até de manhã, com certeza seria morta. Morta. O que me dá se eu fizer isso para você? Ele perguntou. Ah, qualquer coisa, ela disse. Eu lhe dou meu colar. O acordo foi fechado. Ele sentou-se à roca e ficou fiando sem parar. Transformou toda a palha em ouro. Pela manhã, quando o rei entrou na cela, ficou maravilhado. Mas em vez de deixar a moça sair, ele a levou para outra cela com um monte de palha maior ainda. Eu nem preciso lhe dizer, ele disse. Se toda essa palha não tiver virado ouro até amanhã, você terá um castigo tão horrível que nem quero descrever. À noite, a mesma coisa aconteceu. O homenzinho voltou e a pobre moça ofereceu a ele seu anel. Era a última coisa que ela possuía. E antes do amanhecer, o serviço estava pronto. Quando o rei entrou, mal acreditou no que via. Puxa vida, ele pensou. Essa garota é uma mina de ouro. E daí ele a levou para uma terceira cela maior ainda. Havia toneladas de palha. Já sei o que vou fazer, ele disse. Se transformar tudo isso em ouro, eu me caso com você e vai ser minha rainha. Mas eu não posso, ela chorou. Ande logo, minha querida, o rei disse. Nunca diga não posso. Ele fechou a porta devagar, mas como sempre, trancou-a. Dessa vez a garota estava mesmo em apuros, porque ela não tinha mais nenhuma joia para dar ao homenzinho quando ele viesse. Quando o homenzinho entrou na cela onde ela estava, tudo que a moça pôde fazer foi se atirar de joelhos na sua frente e implorar para ele ajudá-la. Bem, eu estou perdendo dinheiro nisso, ele disse. Mas eu farei se você me prometer uma coisa. Prometo que quando você for rainha, você me dará o seu primeiro filho. E a moça prometeu. O que mais ela podia fazer? E como previsto, no dia seguinte o rei casou-se com ela, fazendo-a sua rainha. Como em todo casamento real, eles foram muito felizes e logo tiveram o primeiro filho. A rainha estava tão feliz que havia esquecido de sua promessa ao homenzinho de barba. Mas um dia ele chegou e anunciou que viera buscar o bebê. A rainha chorou muito, implorou e chorou mais um pouco. Ela chorou tanto e era tão bonita que o homenzinho desistiu. Eu não sei por que estou fazendo isso. Eu sou um bobo. Mas se puder me dizer daqui a 3 dias qual é o meu nome, poderá ficar então com o seu filho. Bem, a rainha quase enlouqueceu imaginando qual seria o nome daquele homenzinho. No primeiro dia, quando ele veio, ela tentou nomes simples como Elmo, Mike, Joe, mas logo percebeu que não tinha acertado. Terá que melhorar muito, disse o homenzinho. E foi embora esfregando as mãos. No segundo dia, ela falhou novamente. Mas dessa vez, ela ficou com tanto medo que contou ao marido toda a história. O rei logo deu uma ordem aos súditos. Todos vocês devem inventar nomes. No dia seguinte, um mensageiro chegou à corte. Não inventei nenhum nome. Mas ontem, quando andava pela floresta, eu vi uma cabana. Em frente dessa cabana havia uma fogueira e um homenzinho dançava em volta dela cantando esta canção. Bring me cookies, bring me wine. Tomorrow night the baby's mine. If I don't win this guessing game, Rumpelstiltskin's not my name. Quando a rainha ouviu isso, pulou de alegria. Mal podia esperar o homem chegar. Na manhã seguinte, o homem chegou com um grande saco para levar o bebê embora. Prontinho, ele disse, tirando seu relógio. Comece a adivinhar. O seu nome é Horn? Ela perguntou. Não. É Humphrey? Você está fria. É Martin? Claro que não. Ridículo. Então ela disse. Será que pode ser Rumpelstiltskin? Alguém te falou? Algum linguarudo te contou? Ele ficou tão bravo que ao bater o pé, ficou preso no chão. Tiveram que puxá-lo. Ele saiu mancando e resmungando para si próprio. Alguém sempre estraga o jogo. Depois disso, ninguém mais o viu.
Hiawatha. Era uma vez, muito antes de haver vaqueiros e homens brancos nesta terra, um corajoso e jovem índio que salvou seu povo de um mago muito cruel. O nome dele era Hiawatha. Hiawatha vivia com sua avó, Nokomis, nas margens de um grande mar chamado Getigumi. Nokomis lhe ensinou os segredos da floresta. Hiawatha aprendeu rápido e logo corria velozmente por entre as árvores sem fazer nenhum ruído. Ele conseguia seguir um veado até a sua toca e surpreendia um castor no seu ninho. Um dia, Nokomis deu a Hiawatha um arco e flechas feitos de madeira de carvalho com pontas de ossos e disse: "Estou com fome, meu neto. Vá à floresta e mate um veado para mim." Todas as pessoas da tribo saudaram Hiawatha, o caçador. Os homens o chamaram de Soingitara, coração forte. Chamaram-no de Mangoteste, coração de leão. E disseram: "Talvez Hiawatha seja o guerreiro pelo qual estamos esperando. Talvez seja ele que vai nos libertar de Megazawan, o pena de pérola, o mago malvado do pântano." Hiawatha levantou-se, olhou para o seu povo e disse: "Eu irei até o cruel Megazawa. Eu vou expulsá-lo daqui para sempre." O povo de Hiawatha gritou de alegria. Eles comemoraram e cantaram. No dia seguinte, Hiawatha começou a construir sua Shimun, a canoa com a qual ele pretendia atravessar o perigoso pântano para chegar até Wigwam, a tenda do pena de pérola. Of cedar boughs I'll build me first a framework. With larch tree roots I'll bind the boughs together. Now my canoe with birch bark I shall cover. With fir trees balm I'll seal the seams and edges. With berry juice I'll paint my swift canoe. Hiawatha foi embora. Com a sua Shimun foi através do pântano, onde encontrou sapos boi e até cobras d'água. Ele atravessou matas onde havia muitos mosquitos. E a garça que repousava alçou o voo quando ele se aproximou. Logo avistou a brilhante tenda do mago pena de pérola. Hiawatha colocou uma flecha no seu arco, apontou para a tenda e cantou: "Saia daí, Megazawa, saia daí, Megazawa, em minha frente." Ah, Hiawatha, volte para casa com as mulheres, covarde! Então Hiawatha colocou outra flecha no arco e atirou direto para o Megazawa. Ahá, Megazawa fez um feitiço protetor e uma flecha me atinge. Daí Megazawan pegou um porrete e avançou em direção a Hiawatha. A luta não parecia ter fim. Durou todo o dia e progrediu tarde adentro. Hiawatha já estava ficando exausto. Só lhe restavam mais 3 flechas. E ele não tinha conseguido ferir o mago ainda. Machucado pelos numerosos golpes desferidos pelo mago, Hiawatha já ia desistir da luta quando, do galho de uma árvore perto dele, um pica-pau gritou: "Ah, mire bem na cabeça de Megazawa, Hiawatha. É esse o ponto fraco dele, é esse o ponto fraco dele." Rapidamente, Hiawatha pegou uma das suas 3 flechas restantes e a colocou no arco. Mirou e... Oh! Hiawatha pegou a segunda flecha e... Oh! E a terceira e... Oh! E esse foi o fim de Megazawa, o pena de pérola, o mago malvado do pântano. Hiawatha encheu sua canoa com todos os valores que havia na tenda do mago e voltou para a sua gente. E Hiawatha, o jovem índio, transformou-se num grande herói para o seu povo.